eu queria, né, pedir para você, além de, né, de contar essa história aqui, falar um pouquinho sobre o que você viveu, que você pudesse falar agora diretamente, né, para quem as mulheres que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente aqui, falar um pouco para as mulheres que estão começando na área de manutenção hoje. Se você pudesse falar algo para elas, alguma dica, alguma coisa assim, o que que você falaria? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Papo Manutenção Podcast. É um podcast que traz para estudantes e profissionais da área de manutenção conteúdo com informação, opinião, muito aprendizado sobre o universo da indústria. O podcast é uma coprodução da Traction e da revista Manutenção. Eu sou Camille Del Duque e hoje eu estou aqui para apresentar o podcast junto com a Cláudia Dias Olá, e também a Kate. Olá. Gente, sejam muito bem-vindos. Para quem acompanha os episódios do Papo Manutenção, já pôde perceber que hoje a apresentação do podcast está um pouquinho diferente, né? Essa é uma edição especial do Papo Manutenção e será composto por nós, mulheres, em homenagem ao mês da mulher. E hoje nós vamos conhecer uma história inspiradora de uma mulher na área de manutenção. Então, vamos lá fazer uma breve apresentação. Eu sou a Camille Del Duque, criadora de conteúdo aqui da Traction. E aí eu vou pedir para a Cláudia e para a Kate se apresentarem um pouquinho também, antes da gente começar. eu me chamo Cláudia e sou editora da revista Manutenção e sou coordenadora de logística. Atualmente estou no Paraná fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Bom, pessoal, meu nome é Kate, eu tenho 29 anos, sou engenheira mecânica, atualmente eu trabalho como analista de manutenção na empresa Biopaper. Gente, então, apresentações feitas, vamos começar a conversar um pouquinho agora com a Kate. Como ela falou, né? Ela trabalha como analista de manutenção na Biopaper, é engenheira mecânica, e aí vai compartilhar conosco aqui hoje um pouquinho da sua história. Kate, para começar, eu acho que seria muito legal você contar um pouquinho sobre as suas raízes, a sua família, como ela tem influência. Me diz aí, assim, como é a sua família, como começou isso? Bom, eu sou de uma família bem pequena, né? Como eu comentei na minha apresentação, eu sou de uma cidade bem pequenininha do interior do Paraná, né? Jaguariaíva. É uma cidade difícil de falar o nome. Eu fui criada basicamente pela minha mãe. O meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos, então eu fui criada pela minha mãe. Eu tenho uma irmã 4 anos mais velha do que eu, que também acabou me ajudando aí ao longo da minha vida também, né? Então, bom, família, né, igual eu comentei, é a base de tudo, né? Quem nos dá forças para seguir em frente, né? O meu pai era instrumentista, trabalhou na mesma empresa que eu trabalho atualmente, né, então para mim é bem gratificante e, assim, eu tive uma grande influência dele, né, por ele ter uma vivência na indústria. Meu avô também era, mecânico automotivo, então algumas coisas, assim, que me levaram a escolher o ramo da engenharia mecânica aí. Muito legal, Kate. E você comentou também a história do teu pai, né? Ele trabalhou durante um tempo na empresa, no local onde você trabalha hoje, né? Como é que é isso para Sim. você? Ah, é muito bacana. Na verdade, assim, o meu pai, ele trabalhou 14 anos na mesma empresa onde eu trabalho atualmente, né. Assim, para mim é muito gratificante eu estar trabalhando, né, hoje em dia na mesma empresa que ele trabalhou tanto tempo. Trabalho com alguns colegas de trabalho dele, assim, pessoas que eu conhecia quando eu era criança, ia nos churrascos de família, assim, e e aí hoje em dia eu trabalho junto com os colegas dele, é muito legal. Ah, legal. Essa relação realmente deve ter muita coisa para contar, né? Você podendo compartilhar dos mesmos colegas de profissão que o teu pai compartilhou. Então, Sim, imagino que deve ser assim muito é, bacana. é bem legal mesmo. E Kate, quando você decidiu fazer engenharia, a tua mãe, a tua família, como é que foi essa relação? Eles apoiaram? Você queria trabalhar na área de manutenção, como é que foi isso? Sim, na verdade a minha escolha, assim, no começo, né, no ensino médio, veio um pouco, né, da facilidade que eu tinha com a área de exatas, veio um pouco dessa questão que eu falei, né, o meu pai e o meu avô acabaram me inspirando também nessa área mais da indústria e tal. E aí na época eu buscando lá qual curso eu ia fazer, eu já tinha decidido que eu queria engenharia, né, e aí eu fui buscar e, né, tem diversas engenharias, né, e aí para escolher qual que eu queria, foi difícil, mas assim, eu acabei lendo sobre a mecânica, né, me identifiquei, achei que era e é realmente um curso muito abrangente, que, né, o engenheiro mecânico ele pode atuar em diversos setores, em diversas áreas.
E aí eu optei pela engenharia mecânica, né. Quando eu contei para minha mãe, ela ficou bem surpresa, né, porque é um curso que a gente está acostumado a ver mais homens, né, atuando. Assim, minha irmã, formada em direito, né, ela falou: "Meu Deus, por que que você não faz nenhum curso assim, né, direito, odonto, enfim, né". Mas ela me apoiou, hoje em dia ela tem bastante orgulho, assim, quando eu conto as coisas do que eu faço, assim, ela fica super orgulhosa. Deve ser muito complexo as matérias também, né? Bem difíceis no caso. Sim, é um curso bem difícil, é um curso bem difícil. Ainda, né, eu optei por fazer na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, e a tecnológica ela é bem puxada mesmo, então foram 5 anos bem difíceis. Que bom que você conseguiu. É, verdade. Com certeza. E você comentou agora, né, que foi na Faculdade Federal do Paraná. Você veio de Jaguariaíva e imagino que deve ter sido também uma transição, né, você sair da sua cidade para cursar um curso numa outra cidade. Como é que foi isso para você? Para você foi tranquilo? Conta um pouquinho pra gente. Não, foi bem difícil, porque eu sempre fui muito quietinha, assim, sabe, eu não era de sair muito, não conversava muito, tímida, nossa, era bem difícil. E aí, né, cidade do interior, minha mãe me levava para cima e para baixo, né, não pegava nem ônibus. E aí, passei no vestibular numa cidade maior, né, Ponta Grossa, eu passei em Ponta Grossa, também fica, no interior do Paraná, mas já é uma cidade grande, assim, né, comparado com Jaguaribe, que tem 35.000 habitantes, Ponta Grossa já é uma cidade grande. Fui morar sozinha, tinha que me virar, pegar ônibus, né, passei no vestibular com 17 anos, minha mãe teve que me emancipar para eu poder pegar o passe do ônibus para ir para a faculdade, sabe, poder colocar a luz do apartamento no meu nome. Essas coisas, assim. Então, tipo, o começo foi bem difícil. Não sabia cozinhar, tive que aprender. Então, né, foi bem tenso, assim, mas deu tudo certo e eu acho que contribuiu para o meu crescimento, assim. É bom a gente sair da zona de conforto às vezes. Ah, Com sim, com certeza. certeza. E pensando nessa tua parte, né, de estudos ali dentro da faculdade, você, como mulher, sentiu que teve alguma experiência marcante sendo estudante de engenharia mecânica? Sim, no primeiro dia de aula já é um choque, assim, porque você imagina, né, vão ter poucas meninas, mas você não sabe quantas, né. Porque na UTF, como é pelo SISU, né, chama várias listas de presença, então mesmo você acessando as listas dos aprovados lá, você não tem muita noção, porque são várias chamadas, né. E aí quando eu entrei, assim, era uma turma, acho que eram uns 43 alunos mais ou menos, tinha eu e mais 2 meninas só, então tipo, né, você leva já um baque já de cara, assim, meu Deus. Eu sabia que era pouca menina, mas não tão pouca, né. E e aí, assim, também, né, todo mundo olha para as meninas do curso, tipo, como se fossem uns ETs, assim, né. "Meu Deus, o que que essas meninas estão fazendo aqui? Estão acharam estão na sala errada, se perderam no campus", né. Eu nunca tive problema com os meus colegas de faculdade, sempre fui muito bem recebida, né, fiz grandes amizades, mas, assim, sempre tem algumas coisas, assim, que, né, que a gente tem que lidar do dia a dia, né. Infelizmente, algumas piadas machistas, né, alguns comentários maldosos, isso eu tive bastante, assim, eu passei por algumas situações bem chatas, assim, ao longo. Imagino. E aí você se formou, né, estudou, e aí eu queria conhecer um pouquinho do início da tua carreira profissional, né, dessa trajetória. Então, como você começou? Como você ingressou na área de manutenção? Então, eu, assim, ao longo do curso, primeiro que a gente entra no curso de engenharia mecânica achando que vai trabalhar com carros, né, tipo, eu tinha essa visão, né, tipo, eu achava que engenharia mecânica vai trabalhar só com carros, né. E assim, pode ser que você trabalhe com carros, mas assim, a maior parte, né, das oportunidades que existem é com manutenção de máquinas no geral, né, não necessariamente carros. Então, ao longo da faculdade eu fui entendendo isso, né, e fui percebendo que eu gostava da área de manutenção, né, igual eu comentei, a área da engenharia mecânica ela é muito abrangente, você pode ir para diversas áreas, né, desde o financeiro, produção, enfim, qualidade, mas eu me identificava já no curso com a área de manutenção, né, eu até comentei ali, né, que eu
eu gosto de consertar coisas, eu gosto de ver alguma coisa que está estragada voltar a funcionar. Então, tipo assim, eu já estava imaginando assim, falei: "Não, eu quero ir para a área de manutenção". Então, no meu estágio, eu comecei a me inscrever para as vagas de manutenção, né, fiz algumas entrevistas, algumas também foram mais complicadas e tal, mas o meu primeiro estágio foi na área de PCM mesmo, né, planejamento e controle de manutenção, e eu fiquei 2 anos, né, nessa empresa como estagiária. Puxa, que legal! Bastante tempo, né? Conseguiu um Isso. espaço para. E, Kate, você estagiou então por 2 anos, né, na área de PCM, e eu queria saber um pouquinho como foram esses seus primeiros anos atuando na área de manutenção. Né, como eu comentei, no estágio eu me encontrei na área, eu vi que era isso que eu queria mesmo, né, eu gostei bastante, de trabalhar na área na época do meu estágio, e aí eu comecei a buscar várias vagas que fossem, né, na área de manutenção mesmo, e aí como efetiva dessa vez, né. Consegui uma vaga como analista de manutenção na minha atual empresa que eu trabalho, né, em uma das unidades que fica lá em Arapoti, e aí eu entrei como analista de manutenção lá, com um grande desafio de implementar um PCM, né. Lá não tinha um PCM, então a gente começou do zero lá, com toda a parte de planejamento e controle de manutenção. E aí foi bem bacana, assim, a gente desenvolveu várias coisas, a gente começou do zero mesmo, desde a parte de organização, controle de manutenção, para daí chegar no planejamento, na programação, né. E aí começamos a envolver a indústria 4.0, entrou a questão de controles via Power BI, SAP, mobilidade, a gente também desenvolveu a mobilidade da manutenção, então, atualmente em Arapoti a gente já usa os celulares para lançamento de ordens de serviço, notas de serviço, apontamento de horas, então, foi bem legal, a gente desenvolveu várias soluções em Arapoti, né, e aí eu fui convidada para ir para a unidade de Jaguariaíva, que é justamente a fábrica onde meu pai trabalhava, né, e tudo mais. Então a primeira, quando eu cheguei na empresa, na verdade eu não fui logo assim de cara para a mesma unidade onde meu pai trabalhava, né, eu estava na unidade de Arapoti. E aí, em dezembro do ano passado que eu fui para a unidade de Jaguariaíva, né, aí com um desafio, ainda maior, né, na verdade, porque também era para implementar um PCM do zero, né, mas aí assumindo, a vaga de supervisão mecânica, né, da parte da oficina central e do PCM, né. Hoje em dia eu ainda estou no on the job, então, assim, o meu cargo ainda é analista de manutenção, e em março eu vou estar assumindo a supervisão mesmo. Muito bom. E voltando um pouquinho, né, nessa tua história de começar a atuar como estagiária de manutenção, e aí teve um momento que você saiu, né, ficou 2 anos na empresa e saiu. E eu queria saber se assim, para você entrar nessa área, como é que foi? Teve algum desafio, para você como mulher, Sim. né, se colocar na área de manutenção? Você sentiu alguma resistência? Sim, infelizmente a gente sabe que ainda existe preconceito, né, a gente vira e mexe, a gente vê no LinkedIn ali algumas vagas, né, eu vi esses dias recentemente uma vaga para PCM, e que estava lá que era voltada para o sexo masculino, né, então assim, ainda é difícil, a gente ainda vê algumas vagas com essas características, né, algumas entrevistas também são bem complicadas, né, aquelas perguntas indesejadas, né, de tipo: "Você é casada? Você já tem filhos? Você pretende ter filhos?", né. Então isso tem bastante, infelizmente tem bastante. No começo foi bem difícil, para conseguir mesmo uma vaga de estágio foi difícil, para conseguir, entrar novamente na área do PCM, da manutenção, também foi difícil. E eu posso imaginar que para você implantar um PCM sendo mulher, para todos ali verem, É. foi muito difícil, né? Foi desafiador. E infelizmente, assim, as pessoas ainda julgam também pela aparência, né, e assim, eu tenho 29 anos, mas geralmente as pessoas acham que eu tenho menos, porque eu tenho cara de criança e eu tenho 1,60 de altura. Então, assim, isso também pesa na hora das entrevistas, pesa na hora também das pessoas acreditarem realmente em mim e em como engenheira mecânica mesmo, né. Então, claro que para implementar o PCM eu contei com a ajuda de várias pessoas, né, eu não fiz tudo sozinha, mas é um grande desafio, né, e graças a Deus deu tudo certo.
Com certeza, imagino que sim. E aí você saiu, né, da área de manutenção lá no início da sua carreira, quando você era estagiária, e aí teve que migrar para uma outra área. E aí como é que foi para você? Você estava pensando já em ir para essa área? Como é que foi? Não, eu queria continuar na área de manutenção, mas como eu comentei, né, estava muito difícil de conseguir um emprego, ainda mais na área de manutenção, que era o que eu queria, né. Eu fiz algumas entrevistas, na época não consegui, e aí eu consegui essa vaga na área de facilities e manutenção predial, que é uma área que abraça mais as mulheres, digamos assim. E aí eu fui ver como que era, se eu ia gostar, ou enfim, se eu me identificava com a área, né. E eu fiquei 1 ano e 6 meses lá, mas eu gostaria ainda de retornar para a indústria, por isso que aí eu acabei, né, mudando novamente de emprego e retornando para manutenção. Muito legal. E aí, hoje na empresa que você está trabalhando, você comentou um pouquinho, né, sobre a implantação do PCM, que é um trabalho que você está desenvolvendo aí. E alguma outra atividade que você acha que, pô, vale um super destaque, que você está desenvolvendo na área de manutenção ou que você já desenvolveu, mas que possa também inspirar outras mulheres a fazerem? A implementação do PCM do zero já é um baita desafio, né, você começar a organizar do zero o setor de manutenção, né, realmente não ter nenhum indicador, não ter nenhum tipo de controle de custo, por exemplo, né, que é um grande indicador para manutenção, não ter nenhum indicador de como que tá mesmo as execuções das manutenções em si. Então, é muito difícil você dizer aonde você está e para onde você quer ir se você não tem indicadores, não tem números, não tem nada, né. Quando eu vim em dezembro, né, eu fui convidada para assumir a supervisão do PCM da oficina central, porém não tinha ninguém na equipe do PCM, né, então a gente começou uma equipe do zero, assim. Então, eu trouxe 2 pessoas que eram da área fabril para o PCM, né, contratamos um estagiário e a gente está começando realmente do zero, assim, tudo. Então, desde a parte do treinamento né, dessas pessoas e implementação de todas as ações. E, além disso, né, tá assumindo a supervisão da oficina central, que é uma área bem grande também, que é onde a gente recebe todos os equipamentos de toda a área fabril, né, que vai para manutenção interna, esses equipamentos vão para a oficina central, que é onde a gente faz a manutenção de bancada, né, parte de usinagem de peças, manutenção de bancada. Também tá sobre a minha gestão a área de manutenção preditiva, hã, manutenção civil, que mais? Caldeiraria, então é uma área bem grande, né, então é um grande desafio, assim, conseguir fazer a gestão de 2 áreas, né, e sendo que uma está começando do zero, assim. Muita coisa, muito trabalho aí, né, a ser Sim. desenvolvido, um super desafio, com certeza. E você contou pra gente que tem várias coisas aí que você acaba que se envolve, né, na tua rotina de trabalho, mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo, assim, sobre como é a rotina de uma pessoa que está trabalhando ali na manutenção, na supervisão do PCM, como é isso? Um pouquinho mais do dia a dia, né? É uma rotina bem complicadinha, assim, é o dia inteiro correndo pra lá e pra cá, não para um minuto, quando eu vejo já é 5 horas, assim, sabe, é bem corrido. Assim, todo dia chego de manhã, participo de todas as DDSs, né, e como eu falei, tem várias frentes de serviço da minha equipe, né, então, cada dia eu participo de uma DDS, porque aí cada grupo faz uma DDS separada, né, então cada dia eu vou em uma equipe, né, aí tem todas as reuniões matinais que eu preciso participar para ver quais são as demandas da área de produção, né, para a gente poder fazer uma programação e um planejamento da manutenção. E aí tem os meus relatórios diários que eu faço, os relatórios de custo, né, e aí como eu comentei, eu estou com a equipe do PCM que ainda está em treinamento, então eu também ainda, né, tenho que fazer os treinamentos com eles, repassar, rever alguns treinamentos, algumas questões, assim, de alinhamento mesmo, né, e acompanhamento de algumas atividades críticas, né, então, que façam parte da minha equipe ali da oficina central, né. É bem corrido o seu dia a dia. Sim, sim, quando eu vejo Bem, eu chego 7:45, quando eu vejo já é 5 horas. E aí, né, você contou um pouquinho já sobre a sua carreira hoje, e eu queria te perguntar, assim, sobre desafio. Na sua carreira profissional ali, qual seria
o maior desafio que você já enfrentou? Olha, eu acho assim que tudo foi um grande desafio, né, igual eu comentei, o fato de você, né, sair da zona de conforto e fazer faculdade fora já é um desafio, você começar um curso que ainda tem um certo preconceito, as pessoas ainda não enxergam como uma possibilidade para as mulheres, né, já é um segundo grande desafio, né. O dia a dia, né, também, não tem um dia que a gente não enfrente um desafio, né. Mas eu acho que o maior desafio de todos mesmo é o momento que eu estou passando agora, que eu estou assumindo, né, 2 áreas, eu estou ainda desenvolvendo uma área, na verdade, então eu acho que essa é o maior desafio até então. Muito bom, super desafio e com certeza vai dar tudo certo, vai ser um sucesso aí. Amém. Kate, eu queria também, né, entrar um pouquinho na área da manutenção, como você falou, assim que você entrou, né, na faculdade para fazer engenharia mecânica, você já sentiu que tinha muitos homens, né, fazendo e eram poucas mulheres. Na área de manutenção, como você se sente, assim, estando em um ambiente que a maior parte, né, são homens que compõem? Para você, como é isso? Se sente bem? Sim, na verdade, assim, eu a vida inteira sempre fui mais do grupo dos meninos, assim, sabe, tipo, eu era daquela que, tipo, os meninos estavam brincando de boneca, eu ia jogar bola com os meninos, assim, sabe. Então, eu sempre convivi mais com os meninos, até quando eu escolhi engenharia mecânica, as pessoas falavam assim: "Nossa, você tem certeza? Só tem menino no curso, você vai ficar lá sozinha, não sei o quê". E, tipo, pra mim isso nunca foi um problema, assim, eu sempre me dei muito bem com os meninos, assim, eu sempre gostei de estar num ambiente masculino, assim, porque eu realmente nunca tive problema nenhum, assim, sabe, de convivência, assim. E aí quando eu já durante o curso a gente já vai se acostumando com algumas coisas, né, então as piadinhas, os comentários, acaba se acostumando e relevando e acaba até às vezes entrando na brincadeira, se não for nada, assim, que passe do limite, né. E assim, no meu estágio quando eu entrei, era uma equipe predominantemente masculina, né, quando eu entrei eu fui a primeira menina a entrar no setor de manutenção no meu estágio, como analista de manutenção eu também fui a primeira menina a entrar no setor, né, então assim, mas assim, o bacana, por exemplo, em Arapoti, né, eu fui a primeira menina a entrar no PCM lá, mas hoje em dia a gente antes de eu ser transferida pra Jaguariaíva, a gente estava em 3 meninas no PCM. Então, Ai, que assim, legal. isso é muito bacana, a gente vê que assim, eu penso assim pelo menos, né, então eu acho que eu tô fazendo um serviço bacana que estão contratando mais meninas para o PCM, né. E é legal quando a gente consegue esse espaço no ramo profissional, né? Sendo mulher. É Sim. maravilhoso, é gratificante A demais. gente provar para os outros e para nós mesmos que a gente pode, né, porque assim, até, eu se assim, as pessoas duvidam, mas às vezes até a gente acaba duvidando de nós mesmos, né, não deveria, mas a gente às vezes duvida, né, então quando a gente consegue ir lá e fazer, é muito gratificante mesmo. Com certeza, Kate, com certeza. Já que você contou, né, um pouquinho da influência que o teu pai e o teu avô também tiveram, né, nessa tua escolha de profissão, que você definisse, assim, a palavra manutenção. O que que é a manutenção para você? Olha, é difícil definir em uma palavra a manutenção, né. Eu acredito que a palavra que mais define talvez seja desafio. Como eu comentei durante aí a nossa conversa, a manutenção não só para mim, mas acho que para qualquer pessoa é um grande desafio, é um desafio diário. Para mim é um desafio de vida mesmo, né, tá sempre eu estou sempre me desafiando, né, na profissão que eu escolhi. E eu vejo, assim, que a manutenção é um dos setores principais de qualquer indústria, né, porque sem manutenção a gente não produz nada. Né, então eu vejo, assim, como um setor de grande importância, né, e é um grande desafio, assim, todo dia. Com certeza, desafio eu achei uma excelente palavra, viu. Com certeza a manutenção aí tá cheia de desafios. Falar um pouquinho também, já contamos um pouquinho da sua história, e aí vamos jogar um pouquinho mais pra frente.
como você se vê daqui a 10 anos, Kate? Ixi, é difícil pensar, né, daqui a 10 anos. Eu procuro não pensar muito em cargos, funções. O que eu quero mesmo é sempre estar dando o meu melhor, né? E sempre estar com essa sensação de me sentir desafiada e sentir que eu tô dando o meu melhor e tô conseguindo alcançar os meus objetivos. Então, assim, o meu plano para daqui a 10 anos é eu continuar me sentindo realizada na área que eu escolhi trabalhar, né? Conseguir seguir me desafiando e conseguir tendo uma resposta positiva para esses desafios, assim, né? Então, é isso que eu espero. Mas se você chegou até aqui, vai conseguir muito mais. Amém. Com certeza, assim, a tua história já vai inspirar, assim, muita gente. Eu queria, né, pedir para você, além de, né, já de contar essa história aqui, falar um pouquinho sobre o que você viveu, que você pudesse falar agora diretamente, né, para quem as mulheres que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente aqui, falar um pouco para as mulheres que estão começando na área de manutenção hoje. Se você pudesse falar algo para elas, alguma dica, alguma coisa assim, o que que você falaria? Então, quando eu comecei a faculdade, né, igual eu comentei, era eu e mais 2 meninas na turma, assim, e esses dias eu olhei a lista dos aprovados no Sisu e eu vi que tem bastante menina ingressando no curso. Fiquei bem feliz, assim, que as mulheres estão perdendo aquele medo, aquele receio que tinha antigamente, né. Eu lembro que na época que eu fui fazer o vestibular, fui fazer o Enem, tinha bastante menina que queria ter feito, mas não fez, não escolheu o curso, porque a família falou: "Não, tá louca, vai fazer isso e vai sofrer e, né, e vai passar um monte de perrengue, escolhe outra área que seja mais tranquila, né, que não tenha tanto preconceito assim". E acabaram não escolhendo, né, o curso por causa disso ou por medo mesmo de tudo que iria enfrentar ao longo, né, tanto da faculdade quanto da carreira, né. E eu queria dizer, assim, que se for mesmo o sonho, for da vontade, né, das meninas aí, de ser uma engenheira mecânica, que não tenha medo, que, né, eu tô aqui viva da Silva, a gente passa alguns perrengue mesmo, passa durante a faculdade, eu não vou dizer que não, né, que a gente porque infelizmente o preconceito ainda existe, a gente ainda tem que quebrar algumas barreiras, porém, se ninguém se dispor a isso, a gente nunca vai conseguir chegar lá, né. Então a gente precisa cada vez mais aí de mulheres engajadas, que queiram mudar, que queiram, né, brigar pelo nosso espaço aí, também na área da indústria, também na área de manutenção. Então, vamos à luta. É isso aí. Olha, Parabéns, Kate. Você é Obrigada. muito corajosa em enfrentar todos esses percalços da sua carreira e vai conseguir cada vez mais, né? Tá tendo Obrigada. créditos para isso, pelo seu trabalho. É, isso aí. bem, gente, o tempo pra mim acho que passou voando. A gente podia ficar aqui horas conversando um pouquinho, aprendendo mais com as suas experiências, acho que assim, de maneira geral, foi muito bom. Queria te agradecer por ter aceitado participar do Papo Manutenção para essa edição especial que a gente está preparando com muito carinho. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres que estão nos acompanhando. E aí, Kate, vou te deixar um espaço para você também poder fazer seu encerramento. Mas muito obrigada, viu? Não, que isso, eu mesma que eu queria agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre a carreira, sobre como que funciona no dia a dia, poder inspirar outras meninas a entrarem nessa área, né, a escolherem a engenharia mecânica como profissão. Então, eu acho que a gente precisa mesmo disso, de mais espaço, né, que as empresas deem mais visibilidade para a gente, que consigam enxergar que a gente pode também, que não é só os homens que conseguem, que as mulheres também conseguem, né. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigada, nós agradecemos, assim, imensamente. E eu também quero agradecer a Cláudia, que contribuiu muito com o nosso papo aqui. Obrigada, eu que agradeço pelo convite da Traction. Fico muito feliz, né, por essa homenagem ao Dia das Mulheres. Eu acho que é bem legal para a gente e incentiva todas as mulheres a entenderem que são capazes de tudo. É só querer. Chegamos então ao fim de mais um episódio do Papo Manutenção. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição especial. Convido todos a seguir a revista Manutenção e Attraction nas redes sociais e até a próxima!